Salve, irmãos, vamos para mais um vídeo, tá? Esse com o título O Crente Joio. Nós vamos basear ele na parábola do joio, Mateus 13, começando pelo 24 lá. Propôs-lhe uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém, irmãos? Irmãos, o joio é uma planta muito parecida com o trigo, né? Daí vem essa expressão trigo e o joio, né? Porque eles se parecem, mas ele o joio é uma erva daninha, né? Tá? Uma erva daninha. Então vamos lá, irmãos. Os falsos profetas, nos dias de Jeremias, lhes causaram muita dor. Também não foi diferente nos dias dos apóstolos, pois eles multiplicavam em muito o trabalho dos apóstolos. Pois sempre que eles se ausentavam, estes aproveitavam para semear a mentira. Quando Jesus proferiu a parábola do joio e do trigo, em que o inimigo planta joio junto à sua boa semente, Jesus disse que na seara colhe-se o trigo e queima-se o joio. Certamente que Jesus está falando da consumação dos séculos, do juízo final, onde os verdadeiros crentes serão separados dos falsos crentes, e estes, por sua vez, serão queimados. Mateus 25:46. Mas a igreja estava em formação e não dava para esperar o trigo e o joio crescerem juntos. Daí vinha muito trabalho dos apóstolos, pois eles tinham que estar arrancando o joio constantemente, e até hoje é necessário se fazer isso. Recentemente, eu me pus a observar a forma como um desses opera. Ele chegou para pregar e a igreja estava cheia. Ele começou com uma passagem que a gente está em Marcos 2, do 3 ao 5, e depois fez menção de Isaías, ou de 1 Samuel, 16, do 1 ao 12, que diz o seguinte: até quando terás dó de Samuel, dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. E foi justamente nessa passagem que eu o identifiquei. Ele disse que não era o motivo para Samuel não querer ir à casa de Jessé, pois segundo ele, não se pode matar um ungido de Deus. O que não é verdade, pois não se pode até cumprir o propósito de Deus, pois quase todos os discípulos foram assassinados, e muitos outros profetas, como disse o próprio Jesus,
em Lucas 11:49, por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Lucas 11:49-50. Em suma, ele disse que o texto estava errado. Depois ele disse que Samuel não queria era perder a mamata. Ele usou exatamente essa expressão, a mamata do governo de Saul. Ou seja, ele acusou Samuel de ser corrupto. E sobre essa acusação, vamos ver o próprio Samuel se defendendo. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem defraudei, a quem tomei o jumento, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobrido os meus olhos, e vos restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma de ninguém. 1 Samuel 12, do 3 ao 4. Samuel era um justo juiz. Foi por isso que Deus, cerca de 400 anos depois desse acontecido, deu testemunho dele, o que veremos pela boca de Jeremias, que diz o seguinte: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Jeremias 15:1. Então você veja que é Deus quem respalda Samuel. E ele concluiu com Marcos, o profeta, concluiu com Marcos 2:36, que diz o seguinte: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Essa passagem se repete em Mateus e João, e nenhum dos apóstolos fez questão de relatar a forma como eles subiram no telhado, provavelmente por achar que esse detalhe não tinha importância diante do milagre que presenciaram. Mas para o pregador, esse detalhe era mais importante que o próprio milagre, pois, segundo ele, eles subiram por uma escada que foi feita pelo próprio Jesus, pois esse era carpinteiro, e deu detalhes de como subiram cada degrau. E não bastasse isso, ainda disse que no 5º degrau a escada trincou e não quebrou. Foi muita bobajada em uma única pregação. E houve muitas profecias, e o povo se alegrou e disse: amém, glória a Deus e aleluia. O povo se alegrou tanto que nos dias seguintes ainda estavam procurando por ele nos outros ministérios para ouvir as supostas profecias. E sobre as profecias, Lucas 7:4 diz: pela árvore se conhece o fruto, não é mesmo?
Uma árvore de mentiras não pode produzir frutos de verdade. Deus também disse a Jeremias: os profetas profetizam falsamente em meu nome, e nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão, e nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles profetizam. São o que eles vos profetizam. Jeremias 14:14. Toda profecia tem que ser analisada à luz da Bíblia. Amém? Irmãos, que vocês possam compartilhar esse vídeo, tá? Mas que vocês também possam meditar nessa palavra, tá? Não se deixe levar por supostos pregadores não, porque tem muitos falsos profetas dentro da igreja. E eu agradeço a oportunidade. Amém.